Esta é a Rafaela, uma garotinha que tem apenas 9 anos, mas mesmo tão jovem já tem muita história de vida para contar e para inspirar. Quando eu estava na pregação do pastor Wesley, ele estava falando sobre as criancinhas do Lar Batista. E eu quis ajudar elas, dar comidinha para elas, que elas precisavam demais. A pequena Rafinha foi firme em seu propósito e insistentemente pedia à mãe que queria fazer algo para ajudar as crianças do orfanato. Foi então que a família teve a ideia de produzir colares como este para vender e doar o dinheiro para a instituição de caridade. Rafaela logo começou a produção dos acessórios e passou a vendê-los para arrecadar os recursos e doar o valor para as crianças que estavam precisando de alimentos e fraldas. Um verdadeiro exemplo de empatia. A mãe, Flávia Cristina, diz que se sente muito feliz ao ver a filha, mesmo tão jovem, já promovendo ações para demonstrar o amor ao próximo. Ela conta que sempre buscou ensinar a Rafaela e a Gabriela, a filha mais velha, a importância de ajudar a quem precisa. Eu acho que é o exemplo, né? Em primeiro lugar está o exemplo, que não adianta só falar, mas não fazer, né? Então, sempre que temos a oportunidade, é exemplo, né? Nós pais, principalmente, nós somos espelho para os nossos filhos. Até a irmã mais velha, a Gabriela, passou a participar da produção dos colares. Ela, que também cresceu ouvindo e vendo os pais praticarem a empatia, não teria como deixar de participar. Nesses pequenos atos que a gente vê, né, que tem crianças que precisam de coisas simples, né, de alimentos, essas coisas. E essa é uma forma pequena da gente ajudar e vai trazer alegria para elas, né? O pai da Rafinha e da Gabi é o Divino. Ele explica que ele e a esposa sempre fizeram questão de ensinar as filhas sobre o amor ao próximo e, principalmente, a não apenas sentir compaixão de alguém, mas a agir para ter a chance de mudar os rumos de uma vida. É fundamental que nós tenhamos a nossa atitude como uma ação direta, fazer acontecer, não só no pensamento, mas na ação. Então a ação desse referencial é importante na vida das pessoas e de contribuir, principalmente para aqueles que mais precisam. Você vai conhecer agora uma história inspiradora de empatia. A pequena Kate Carolina tem apenas 7 anos e faz desenhos e pinturas para vender. E com a renda, ela ajuda uma instituição que dá apoio a pessoas soropositivas. A ideia surgiu no coração da Kate depois de acompanhar a mãe nas visitas às famílias que integram a Associação Grupo AIDS Apoio Vida e Esperança. De tanto ver a mãe atuando em ações sociais, a menina quis contribuir também. Como toda criança, ela gosta de pintar. E foi aí que nasceu a ideia de começar a vender os desenhos e reverter a renda em mantimentos para as famílias atendidas pela mãe, a Maria Sueli, que é assistente social. No início do ano, a garotinha começou a comercializar as pinturas. Até agora, ela já vendeu mais de 2.000 unidades, arrecadando recursos que foram utilizados para comprar alimentos, remédios e até pagar as contas básicas, como água e energia, das famílias em situação de vulnerabilidade. Me sinto feliz, porque eu gosto de ajudar qualquer pessoa. A empatia da pequena Kate está inspirando outras crianças ao redor dela, que também passaram a desenhar e vender as artes com o mesmo objetivo. Mesmo tão jovem, a menina já é exemplo para a geração. Agora a garotinha tem uma nova meta. O priminho dela está lutando contra uma leucemia e a Kate cortou o próprio cabelo para vender e levantar fundos para ajudar no tratamento do garotinho que tem 5 anos. Mesmo com apenas 7 anos de idade,
Kate já faz muito pelo próximo. Vem ajudar, porque eu acho muito legal vocês e outras pessoas ajudando essas pessoas pobres que estão passando principalmente o frio nessa época e com o coronavírus, que elas não podem trabalhar, algumas pessoas. A mãe da Kate conta que desde a infância, assim como a filha, ela buscou ajudar quem estivesse precisando. Na família, essa é uma atitude natural. Por isso ela reforça que nada mais valioso que o exemplo para ensinar uma criança a ter empatia. Eu sempre levei ela para o meu trabalho, às vezes por falta de opção, especialmente na pandemia. Eu não podia deixar ela em casa, aí eu ia levar a cesta para a pessoa. Ela veio comigo, ela ficou dentro do carro, eu entreguei e ela viu esse movimento. Então, para os pais, ser exemplo para a criança, mais do que falar o que ele tem que fazer, seja exemplo. Ele vai ver você fazendo e ele vai querer multiplicar isso. A história da Lisa também é um exemplo de servir e amar o próximo. Quando tinha apenas 4 aninhos, ela quis cortar o cabelo e doar para crianças que estivessem em tratamento contra o câncer. Hoje, aos 12 anos, a menina tem na ponta da língua o que é empatia. Empatia para mim é quando você tem amor pro próximo, quando você se põe no lugar dele. A minha maior inspiração para ter empatia pelo próximo é Jesus, porque Jesus foi a maior prova de empatia e de amor. Então, sempre que eu penso em empatia, eu sempre penso em Jesus, porque ele morreu por nós. No mínimo que a gente pode fazer é amar o próximo, assim que nem ele sempre disse, que a gente deve amar o próximo assim como a si mesmo. A Priscila é mãe da Lisa e conta que ela e o esposo sempre tentaram ensinar a ela o princípio de se preocupar com o próximo e que o mais importante é ser exemplo. Antes de ensinar, vocês pratiquem também, né? Que eu acho que é muito fácil a gente falar, mas os nossos filhos, eles estão inspirando em nós, eles estão olhando o que nós fazemos, eles estão olhando as nossas atitudes, os nossos testemunhos. Mas, afinal de contas, qual é o verdadeiro significado de empatia? Este professor e filósofo explica. Nós, seres humanos, somos potencialmente aptos a assimilar, a aprender e a exercitar aquilo no que nós somos treinados. Ser empático é ser solidário, é condoer-se com a dor do outro, é estar ao lado daquele que sofre e que, limitado pelo sofrimento, necessita de alguém que o auxilie. O especialista explica que os pais têm papel fundamental no ensino da empatia para as crianças. Eles devem ensinar a repartir, a ser solidário, a identificar o sofrimento alheio, mas principalmente a agir quando perceber que o próximo precisa de ajuda. É o que reforça a psicóloga Maris Eliana. Ela conta que a empatia pode ser definida como a capacidade de se colocar no lugar do outro. A criança precisa acessar vários sentimentos e emoções desde cedo. E às vezes a gente esquece disso. Não é somente sentir, mas agir. Às vezes é uma oração, uma contribuição, uma ligação. Quando se pode, né, que nós estamos dentro de uma pandemia, mas o toque, não é? Tem muitas formas de ajudar alguém a desenvolver essa habilidade. Conforme aponta a psicóloga, a família tem papel fundamental para ensinar a criança a ser empática e deve aproveitar situações simples do dia a dia para instruir os pequenos. Os modelos dos pais e os responsáveis é muito importante, já que a criança, ela observa, ela metamodela. E ela vai aprendendo a ser gente da melhor estirpe, ou também ser crítica desde cedo, achar que realmente a pessoa merece aquela punição, às vezes injusta, e ela vai aprendendo a reconhecer
aquilo que está doendo muito no outro e que de alguma forma tem que doer nela também. O papel da família é fundamental para o desenvolvimento da empatia logo na primeira infância, como orienta esta neuropsicopedagoga. É muito importante na primeira infância já começar a desenvolver, você ajudar o seu filho a entender um pouquinho sobre essa empatia. Como fazer isso? Às vezes seu filho deixou um objeto cair, um copo quebrar, uma garrafinha cair, ou estragou a mochila da escola, aconteceu alguma situação que para você ficou desconcertado ali e você brigou, gritou com a criança, bateu, deixou de castigo a criança. No lugar de ter esse tipo de atitude, você pode ajudar a criança, falar, olha, eu também já deixei um objeto cair, não tem problema, vamos limpar, vamos guardar. Se a criança for treinada em casa, na escola ela recebe o reforço de como praticar o bem. É o que garante a especialista. No Brasil, isso pode também ser desenvolvido dentro da escola, Ensinar a criança a ter o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia, as habilidades sociais, que é conviver com o outro de uma forma onde exista a harmonia, e também a automotivação, a criança aprender a ter uma automotivação dentro dela, não depender que outras pessoas motivem ela o tempo todo. Este teólogo é categórico ao afirmar que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sofrer com o outro. Aí, Jack, o que foi? Ele aponta que, inclusive, a Bíblia tem inúmeros exemplos de atitudes em que percebe-se a dificuldade do próximo. A conhecida parábola do bom samaritano pode ser um excelente exemplo para ensinar as crianças sobre empatia. Basta contar a parábola do bom samaritano e demonstrar que vários personagens tiveram a oportunidade, mas somente um teve a empatia, a compaixão, a misericórdia, a necessidade de se colocar no lugar do outro. Essa parábola ensina que nós somos a vítima da vida e o bom samaritano é Jesus, que se compadece do nosso sofrimento. É a melhor forma de demonstrar para as crianças como Deus nos trata, como quer que tratemos os outros. Em um mundo individualista e repleto de frieza, ensinar a empatia é realmente um grande desafio. No mundo de hoje não temos espaço para empatia. Por isso é muito importante que nós desenvolvemos isso naqueles que estão começando a sua caminhada, não só as crianças, mas também aqueles que começam no seio da igreja, para que comecem a perceber que este mundo hoje tem afastado e não conectado as pessoas, que essa apatia tem distanciado pessoas e oportunidades se perdem, oportunidades das pessoas verem este amor de Cristo em nós, verem essa empatia com os outros, perceberem que nós estamos juntos, que nós sofremos juntos, que nós percebemos o outro juntos.